Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Senhor, nos ajuda no entendimento da Tua palavra. Fala mesmo ao nosso coração nessa manhã. Nos permita entender um pouquinho mais daquilo que é Tua vontade, daquilo que são os Teus preceitos para nós, Senhor. Alcança o nosso coração, Espírito, o nosso entendimento, e nos dá discernimento, para que, assim como diz a Tua palavra, o discernimento nos guarde, o entendimento nos proteja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, tudo em comum é o título da série que nós estamos começando hoje. E eu preciso começar falando um pouquinho sobre esse texto de Atos 2, o contexto, para que a gente possa então entrar nos detalhes. Afinal de contas, se eu fosse direto aos detalhes, eu estaria cometendo um grande erro, né, de estudo e pregação, né, de homilética, que a gente chama. Porque a gente não pode simplesmente pegar aqui algo que me chama a atenção e inventar algo para falar em cima disso. O texto ele está inserido num contexto, e justamente por causa disso é importante nós entendermos o contexto para aplicarmos de maneira correta também na nossa vida. O texto de Atos 2, 42 a 47, está descrevendo então a primeira comunidade cristã, o que muitos conhecem como igreja primitiva. Quantos aqui já ouviram esse termo? Igreja primitiva, acredito que a maioria aqui. É a igreja que se reúne após o derramamento do Espírito Santo. Então vamos lembrar os fatos. Jesus ele encontra ali com seus discípulos, depois de ressurreto, ele diz, olha, aguardem em Jerusalém, porque vai vir um tempo em que o Espírito será derramado sobre vocês. E ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão feitas minhas testemunhas. E a testemunha, ela é aquela que prega, que anuncia o Evangelho. E aqueles que estão fazendo classe de novos membros vão se lembrar de que eu disse para vocês que o Evangelho não se anuncia com ações, não se anuncia com bom testemunho apenas, mas com palavras, com pregação. O que Jesus fez foi anunciar, proclamar, pregar o Evangelho. Então devemos nós também. Claro, testemunhar a partir da nossa vida, do nosso bom testemunho é importante, mas anunciar faz parte do nosso papel. E o Espírito fez isso e reuniu a primeira comunidade cristã. Esse livro de Atos ele é escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. E aqui nós temos uma narrativa, ou seja, um contar de histórias. O livro ele não está trazendo especificamente aplicações para os nossos dias, embora a gente possa aproveitar muitos princípios. Mas ele está narrando o que um povo viveu naquele tempo, essa comunidade cristã primitiva. E aqui ele não narra apenas os fatos históricos, né? Mas ele apresenta para nós coisas muito significativas para a vida dessa igreja que vive debaixo do Espírito, do direcionamento, da ação do Espírito. Nós temos aqui 4 pilares que são bem destacados nesse texto e que todos nós certamente ouvimos mensagens a respeito disso, estão no versículo 42. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. 4 coisas que normalmente as pessoas procuram quando estão atrás de uma igreja saudável. Eu quero uma igreja que tenha a pregação da palavra, a doutrina dos apóstolos, quero uma igreja que tenha comunhão, quero uma igreja que tenha o partir do pão, o tempo da ceia, da memória de Cristo, e uma igreja que persevera também na oração.
Faz bem quem procura uma igreja que tenha todas essas coisas. Mas será que nós realmente entendemos o que essas coisas querem dizer? Porque hoje quase que virou um discurso bonito. Dizer, estou atrás de uma igreja como a igreja primitiva. Estou atrás de uma igreja saudável, que se apegue às escrituras, que se apegue à oração, à comunhão e o partir do pão. Mas o que de fato isso significa e como isso alcança a minha vida e muda a minha vida? É essa a reflexão que eu quero ter com você nos próximos domingos, começando hoje, conversando sobre comunhão, e é o que o nosso próximo slide vai dizer, né? A gente vai falar hoje sobre um desses preceitos, um desses pilares, que é a comunhão, do termo grego koinonia. Então tá ali para vocês visualizarem um pouquinho o que é que a gente faz quando a gente estuda e prepara um sermão. Como é que se dá o processo de preparação de um sermão normalmente? Você vai ler algumas versões, depois você vai comparar com os textos originais, você vai ler comentários. É assim que a gente chega nessas informações e coisas do tipo. Estou dizendo só porque às vezes as pessoas perguntam, mas como que a gente chega nisso? É colocar no Google? Talvez você chegue ao resultado certo, mas a possibilidade de chegar em algo errado também é muito grande. Então, esse estudo, esse comparativo, esses métodos vão nos ajudar. Eu espero que a gente, como igreja, possa avançar e todos nós termos esse tipo de recurso. Nós estamos aqui, então, falando da identidade, da missão da igreja, que se dá em permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 elementos que são, assim por dizer, pilares que sustentam uma comunidade madura, uma comunidade missional, missionária, centrada em Cristo. Antes de partir para esse pilar da comunhão, quero só falar mais algumas coisas do trecho que nós lemos. A parte final dele mostra o fruto dessa estrutura. Ensino, comunhão, partir do pão e oração. Se você permanecer aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver quais são os frutos. E o texto vai dizer que aquela igreja ela tinha temor, que eles eram reverentes por conta disso. Vai dizer que dentro daquela igreja aconteciam sinais e maravilhas, ou seja, milagres, prodígios, sinais acompanhavam aqueles que criam. O texto também vai dizer que as pessoas que ali estavam eram generosas, eles estavam juntos e distribuíam entre si a ponto de ninguém ter nenhum tipo de necessidade. Então havia um compromisso um para com o outro, e isso a gente chama também de unidade. Havia também alegria dentro do coração deles, tanto é que o texto lá no versículo 46 diz que eles unânimes perseveravam no templo e ali eles partiam pão, tomavam as suas refeições com alegria, com pureza de coração. Então, alegria era também um dos frutos de uma comunidade saudável. E por fim, mas não menos importante, havia também entre eles um outro fruto que é o do crescimento. Mas esse crescimento quem dava era o Senhor. Certo? Era o Senhor que dava. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui eu quero só abrir um parênteses e fechar ele rapidinho. Nós como igreja não queremos correr atrás de métodos de crescimento, porque às vezes os métodos vão fazer com que a igreja enche, com que ela cresça muito rápido, mas isso não necessariamente significa um crescimento saudável. Nós queremos permanecer simplesmente nessas coisas que nós vamos destrinchar aqui, nesses pilares, entendendo que o crescimento é quem dá, é o Senhor. E a gente descansa, porque o crescimento ele vai vir na medida em que formos maduros para isso. Então, na medida em que você alcança a maturidade, Deus pode confiar alguém para caminhar com você. Eu disse isso para as duas que se batizaram. Falei assim, olha, vocês estavam na fase de alguém fazer discípulos, né, através da vida de vocês. Só que sendo batizados, o desafio agora é de vocês fazendo novos discípulos. Então essa é a caminhada cristã. Na medida que nós nos tornamos maduros, Deus vai acrescentando um povo entre nós. Bom, vamos então à primeira característica mencionada. A primeira é
é a doutrina dos apóstolos, mas eu quero começar com a comunhão, porque eu entendo que a partir daí a gente vai entender muitas outras coisas também sobre a doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos sobre comunhão, nós não estamos falando sobre uma atividade social no sentido de um ajuntamento, um viver em sociedade, sabe? Ser uma pessoa que se socializa bem. E normalmente essa é a definição que nós temos de comunhão. A gente pensa em comunhão como um cafezinho antes do culto. O cafezinho, na verdade, é só desculpa para a verdadeira comunhão acontecer. Né? Às vezes eu não sei quantos aqui cresceram em igreja, mas talvez você tenha experimentado isso, a gente cresce num ambiente em que a gente vai tentando promover comunhão a partir de uma atividade de um futebol, de um comer juntos depois do culto, de um acampamento, e a gente chama isso tudo de comunhão. Não vou dizer que está errado, porque também é comunhão. Mas a comunhão que o texto ele traz aqui é muito mais profunda do que isso. Porque se fosse só isso, gente, as pessoas estariam mudando de vida por causa do futebol, por causa do videogame que a gente marca antes, por causa do lanche que a gente marca, por causa do abraço que a gente dá. Não pode ser só isso, então. Tem que ter alguma coisa a mais. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Eu quero, então, como sempre faço e gosto de fazer, trazer algumas definições para vocês. Nós vamos, então, entender o que a palavra comunhão de fato quer dizer. Como eu estava dizendo, ela vem da palavra grega koinonia, e ela abrange algumas ideias, como uma participação ativa, como ter algo em comum, como uma união que é não só prática, mas espiritual também, um envolvimento sacrificial com o outro. Na teologia do Novo Testamento, a koinonia não se trata apenas da afinidade, como eu estava dizendo, mas da participação conjunta na vida de Cristo, da participação conjunta na missão e no sofrimento do outro. A comunhão, ela nasce primeiramente da comunhão com Deus e se expressa na comunhão com os meus irmãos. Então, eu trouxe aqui algumas afirmações para nós entendermos melhor o que a palavra comunhão ela quer dizer. Quando a gente pensa na natureza ontológica dessa palavra, e quando nós falamos sobre ontologia, nós estamos falando sobre a natureza, a essência de algo, o que tem poder de definição daquilo. Então, quando a gente fala sobre a natureza ontológica da comunhão, nós estamos dizendo que ela é nascida da nova natureza recebida em Cristo. Ou seja, ela é fruto de alguém que foi regenerado e agora está em Cristo. Então, aqui a gente já pode concordar que o futebol, pelo futebol, não pode ser só com ele comunhão cristã. Porque senão todo mundo está tendo comunhão. Um monte de gente. Né? Nada contra o futebol, tá, gente? Não é isso. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de jogar e tal. Mas a minha questão é quando a gente está chamando isso de comunhão, sendo que os parâmetros bíblicos são muito maiores do que isso. Ok? Então, olha só. A comunhão acontece naqueles que nasceram de novo e receberam essa nova natureza em Cristo. Quando a gente fala de uma natureza espiritual da comunhão, nós podemos dizer que a comunhão ela é, então, sustentada pelo Espírito. Se ela é sustentada pelo Espírito, ela é uma obra do Espírito. Então eu posso orar e pedir, Senhor, me ajuda a ter comunhão. E o Espírito vai realizar essa obra no seu coração. Eu sei que ainda está meio, nebuloso assim, mas vai esclarecer o que eu quero dizer com comunhão. Quando nós pensamos no aspecto relacional, a comunhão ela é manifesta no vínculo entre todos os crentes. Aí sim, é esse aspecto da comunhão que nós conhecemos. Ele é um dos aspectos da comunhão, o relacional, mas não é o todo. É como se eu fosse
pegar e dizer para vocês, gente, o Sérgio, ele é só uma das coisas que ele é. Sérgio é esposo da Anabelle. É como se nós o definíssemos só dessa maneira. Não, mas o Sérgio, ele é muitas outras coisas. Descobri essa semana que ele é um bom músico, né? Estou descobrindo várias coisas sobre o Sérgio. Esse é o todo do Sérgio. Assim como a palavra comunhão também tem um todo que precisa ser considerado, senão nós nos tornamos injustos com a palavra. A gente estava conversando sobre isso essa semana, sobre a palavra evangélico, né? Sobre como às vezes a gente age de maneira injusta com a palavra por causa do significado do senso comum, quando há muito mais para se pensar sobre. Então, por favor, por amor a Jesus, não pense em comunhão só como um aspecto relacional, embora também seja. Porque a comunhão tem seu aspecto ontológico, tem seu aspecto espiritual, relacional e também um aspecto missional, que é quando a gente fala da comunhão que está voltada para a edificação e para o testemunho. É aquela comunhão que leva a mensagem. Aquela comunhão que tem como propósito, sabe, alcançar novas vidas a partir da comunhão. Sabe aquilo que Jesus fala assim, né? Nisto conhecerão que vocês são verdadeiramente os meus discípulos, quando amardes uns aos outros, quando nós temos comunhão sincera, quando nós os amamos verdadeiramente, zelamos um pelo outro, nós provamos a este mundo de maneira missionária que nós somos do Senhor, que nós somos discípulos. Então a comunhão, ela pode ser missional também. E por fim, um último aspecto que eu trago aqui, e eu não vou dizer que são todos, porque esses foram os que eu pensei, a comunhão é também sacrificial. E esse é um aspecto muito importante e talvez mais abandonado por nós. A comunhão, ela exige de nós alguns sacrifícios. Porque ela envolve entrega, ela envolve doação, ela envolve generosidade, ela envolve mutualidade, ela envolve serviço. E em tempos que estamos cansados, em tempos em que temos já muito o que fazer, em tempos que nós temos que cuidar da nossa família, das nossas demandas, das nossas coisas, pensar que eu tenho que cuidar mais de um bando de irmãos da igreja, parece que é um trabalho só do pastor, não é? É melhor, vamos pagar um pastor e deixa ele fazer isso. Mas, na verdade, é tarefa, é missão de todos os crentes. O texto bíblico ele vai trazer em diversas passagens a ideia de suportar um ao outro, de viver de maneira a ajudar o outro, a amar o outro. A esse compromisso que é mútuo, significa que, assim como eu tenho compromisso com Gabriel, eu espero que ele tenha para comigo. É um compromisso que é de via de mão dupla. Pelo menos deveria ser. E muitas vezes a gente vê algumas pessoas se sentindo sobrecarregadas, tudo mais dentro da igreja, justamente porque o compromisso está sendo só unilateral. É uma pessoa só com comprometimento, é uma pessoa só se entregando, é uma pessoa só, um grupo de pessoas só se entregando e servindo e fazendo. E aí quando a gente vê essas pessoas estão doentes, estão feridas, estão sobrecarregadas, quando muitas outras estão apenas em condição de consumidores, frequentadores. Sentam, assistem, vão embora e pronto, fiz a minha parte, porque importa eu alimentar a minha espiritualidade. Mas isso é um pouco contraditório quando nós pensamos na igreja como uma família. Porque ninguém chega em casa, faz a sua parte e vai embora. Normalmente, o que a mãe fala para os filhos? Vai lavar a louça, vai arrumar isso, vai organizar essa parte, tal. Por quê? Espera-se que exista um compromisso. Espera-se que exista uma aliança. Hoje em dia, acaba sendo mais comum de alguém sentar e assistir um filme sozinho. Mas pensem em alguns anos atrás, era um evento nas casas, ir até a locadora, né? Aí você vai numa sexta ou num sábado, porque a locadora ia fechar no dia seguinte, ou seja, você tem um dia a mais para ficar com um filme em casa. E aí juntava todo mundo para assistir a fita cassete ou o DVD. Hoje em dia fica muito mais fácil porque todo mundo está com o celular, cada um assiste o que quer, põe o fone e tudo mais, isso é complicado. Mas eu estou pensando assim, numa família saudável, tá? Que ainda consegue sentar junto.
Se a gente fala de família como um partilhar das coisas, não podemos pensar na igreja de uma maneira diferente se a chamamos também de família. Então a igreja é o lugar onde nós partilhamos das necessidades, partilhamos das alegrias, partilhamos das demandas, dos afazeres, do serviço. Alguém precisa varrer, alguém precisa passar um pano, alguém precisa montar o som. Estou dando alguns exemplos aqui, porque às vezes a gente vem e encontra tudo pronto, mas alguém está fazendo. E o melhor seria se todos se comprometessem para fazer. Eu sei, porque eu tenho um certo nível de consciência, e algumas leituras nos ajudam também com isso, de que os pastores esperam mais do que o devido, né? E eu sei que vão existir algumas pessoas que elas só vão vir e assistir o culto e é isso. Mas a nossa oração, como igreja, como liderança, sempre vai ser para que o Senhor alcance o seu coração, a ponto de você entender o que é ter comunhão de verdade. A ponto de você entender que nós somos família e de que nós não estamos brincando quando a gente fala que, olha, eu estou aqui por você. Essa igreja primitiva, ela permanecia nesse pilar. E a realidade disso está no próprio texto. O texto no versículo 44 diz que todos aqueles que criam, eles estavam juntos. E não tem como estar junto estando separado. Hoje em dia até tem como, né? Hoje em dia seria loucura isso aqui. Porque estavam juntos numa reunião online, todo mundo separado. Enfim, eles estavam juntos. Tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É muito importante um cuidado com esse texto também em tempos de muitas ideologias, né, para a gente não associar o cristianismo a nenhuma delas. Existe uma tendência a associar o cristianismo ao comunismo a partir desse texto, mas isso não funciona, porque não é nem só porque nós somos antagônicos ao comunismo, mas porque seria um anacronismo. O que é anacronismo? É quando você tenta falar sobre alguma coisa de um tempo distante, que hoje é realidade, mas naquele tempo não era. Então, na época de Jesus, você não tinha conversa de Karl Marx e comunismo e outras coisas. Os caras nem eram nascidos, nem se tinha essas coisas. O que nós estamos falando aqui é de cristianismo e ponto. Então, isso aqui é uma coisa que é importante nós falarmos para não descartarmos algumas coisas que soam alguma coisa que nós não concordamos. Né? Então, é importante a gente dizer isso, de que o vender as suas propriedades, distribuir, isso acontecia de uma maneira muito saudável na medida em que eles se compreendiam como família. Gente, qual pai que vendo seu filho necessitado não vende alguma coisa para dar para o seu filho? Num contexto saudável, uma família saudável. Porque a gente tem a realidade também de pais que infelizmente abandonam as suas famílias. Mas num contexto saudável. Que pai, que mãe, que irmão que realmente te ama, vendo aquele que você ama passar por alguma coisa, não vai se esforçar minimamente para dar algum tipo de recurso e suprir a necessidade daquela pessoa. E não precisa nem ser só o recurso financeiro. Quantos de nós aqui talvez não já ficamos no hospital com alguém da nossa família? Já não fomos ajudar alguém na nossa família que precisava com alguma coisa específica em casa? Com uma mudança, com alguma coisa. A gente faz isso porque a gente sabe que é família, que a gente ama. E a proposta de Deus para nós, o seu povo, é viver também essas dimensões, assim como vivemos com a nossa família, com a nossa igreja. É difícil, não é? É muito complicado. Porque vivemos em tempos de muito egoísmo. O dinheiro que sobra, o recurso que sobra, é para eu fazer alguma coisa. Eu nunca penso em doá-lo. Eu nunca penso em ser generoso. E aqui eu não estou falando de contribuições da igreja, tá? Eu estou falando realmente da necessidade dos irmãos. Nós estamos aqui num contexto ainda pequeno, mas na medida que isso aqui for crescendo, pode ser que Deus traga aqui para nós irmãos que vão precisar da nossa ajuda. Talvez Deus envie aqui pessoas que vão precisar que nos juntemos para fazer uma compra para essa pessoa.
para suprir essa necessidade dessa pessoa, para talvez sermos conexões para abrir uma porta de emprego, para ajudar essas pessoas. E aqui, mais uma vez, não estou dizendo que o evangelho está no nível social da coisa, mas ele também atua nesse lugar. O evangelho é um anúncio, é uma mensagem de que Cristo morreu por nós pecadores. Mas justamente porque nós somos alcançados por isso, a gente começa a atuar em todas as áreas. Em todas que nós tivermos alcance. É sobre ter tudo em comum. Inclusive as dores do meu irmão. Inclusive as necessidades do meu irmão. Sabe uma coisa que sempre me pegou muito? Eu ouvi muitas vezes isso. Nós somos igreja. E eu já falei sobre a igreja como família. Agora eu quero falar sobre a igreja como corpo. Vocês já ouviram isso também? Está no texto bíblico. 1 Coríntios. Nós somos igreja, somos corpo. E eu já ouvi muito isso. E assim como no nosso corpo, se você está andando e dá uma batida com o seu dedinho, seu corpo inteiro grita por causa disso, nós como igreja também sentimos as dores dos nossos irmãos. Gente, mas que discurso mentiroso. Que discurso hipócrita. É um discurso lindo, teoricamente correto, mas na prática completamente ineficiente. Quantas vezes já não vi dentro de igrejas irmãos sofrendo, chorando, e outros nem se importando com isso. Cada um vivendo a sua vida e seguindo em diante. É o sofrimento dele, fazer o quê? É a dificuldade dele, vai dar conta. Ou às vezes nem quer saber, nem quer procurar saber. É claro que existem algumas coisas que elas acabam ficando mais, não sei, familiar e tal, não estou falando sobre as mais... Às vezes existem coisas que estão nítidas e nós como igreja simplesmente escolhemos ignorar esses detalhes. As dores dos nossos irmãos, as dificuldades dos nossos irmãos. Já imaginou? Se o Gabriel não pudesse contar conosco, veio lá de longe. Aí, Deus me livre, acontece alguma coisa com ele, ele precisa que a gente faça compra para ele, ele precisa que a gente ajude ele e tal. Ele precisa contar com a gente. Ele não tem família aqui. Veio lá de qual que é a sua cidade? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, olha aí. Está aqui por uma temporada. Imagina se a gente não pode fazer isso, ou se fizermos isso só no discurso e no dia que ele precisar, ele tentar ligar pra gente e a gente falar assim, Gabriel, a gente está fazendo culto, cara. A gente está preocupado com o evento X, Y, Z. Ou não, tem as minhas demandas da minha vida. A igreja primitiva, essa primeira comunidade cristã, ela nos ensina que ter comunhão é ter tudo em comum, inclusive a necessidade e a dor do meu amigo. A necessidade e a dor do meu irmão, da minha irmã. É estar disponível para essa pessoa. É estar ali de prontidão. É assim que nós nos fortalecemos. Porque se um cai, os outros levantam, ajudam. Vocês estão entendendo o nível da profundidade do ter comunhão? Porque se a gente resume o ter comunhão ao cafezinho que nós temos antes do culto, é muito pouco. Aí não faz sentido vir para o café. Porque, o café eu tomo em casa, não é verdade? Eu durmo um pouquinho mais, tomo um cafezinho em casa, chego para a hora do culto e está tudo certo. Quando eu proponho para vocês um cafezinho antes, é para que a gente tenha tudo em comum. É para que a gente possa chegar mais cedo e o Sérgio tenha condição de abrir o coração com o Vini orar por ele. É para que a gente consiga conversar sobre alguém que não veio hoje e não veio umas 2, 3 semanas e nós estamos sentindo falta. O que é que está acontecendo com aquele irmão? É para que nós tenhamos oportunidade, tempo de ter tudo em comum. As nossas alegrias, as nossas dores, as nossas tristezas. Então, comunhão não tem a ver só com o vínculo dos crentes. O dicionário bíblico Strong, ele fala que comunhão tem a ver com fraternidade, com participação conjunta, com a atitude de compartilhar algo. Comunhão tem a ver com contribuição, inclusive financeira.
Comunhão tem a ver com parceria nos trabalhos, parceria na missão. Eu dei alguns exemplos aqui, mas eu poderia falar muitas outras coisas sobre ter comunhão. O dicionário Strong, que é um dicionário bíblico famoso, ele fala bastante sobre isso, principalmente sobre participação e compartilhamento, mostrando que a comunhão bíblica não é passiva. Quando nós falamos de uma coisa passiva, nós estamos falando de uma coisa que é só você sentar e esperar, que você não se movimenta, que você não faz nada. Mas aqui o texto está falando de algo que exige de você uma atividade. É uma comunhão que exige de você resposta. Quero ler com vocês o comentário do John Stott, que está no slide aí também. Ele tem comentários bíblicos sobre o texto de Atos. E eu achei isso aqui muito pertinente. Ele diz o seguinte: koinonia é a comunhão resultante de vidas que agora estão ligadas pela fé e pelo Espírito. Ela envolve não apenas pertencer, mas compartilhar bens, vida, tempo e missão. Vamos ver isso mais uma vez. Olha, koinonia, a palavra grega para comunhão, é resultante, ou seja, é resultado, é fruto de vidas, de pessoas que estão ligadas, ou seja, existe uma conexão, existe um elo, existe um vínculo entre nós. E qual é esse vínculo? Qual é esse elo? A fé. Qual é a primeira coisa que nós temos em comum, então? A fé. Você já pensou que se não fosse a fé, nós provavelmente nunca nos conheceríamos? Embora eu tenha amizade com o Maurício, com a Raquel, com o Felipe que estão nos visitando aqui esse final de semana, essa amizade ela começou porque a fé nos aproximou. Nós um dia frequentamos a mesma igreja. Então, a nossa unidade, a nossa comunhão, ela parte de lugares em comum, a começar a fé, mas também de um espírito em comum. Então eu preciso crer também que o Espírito Santo que age e atua na minha vida também age na vida do Jonathan. Também age na vida da Annabelle. E confirma e testifica as verdades de Deus para a nossa comunidade, para as nossas demandas, para as nossas questões. E isso nos leva não só a se sentir parte, porque esse é o discurso de muitas igrejas hoje, né? Um lugar para você pertencer, para você fazer parte, e tudo bem. Mas não é só sobre pertencer, não é sobre você se sentir acolhido apenas, mas é um lugar que você pertence e compartilha, que você recebe e doa, que você é abraçado e abraça, que você é ministrado e ministra. A igreja, ela não tem um fim em você, mas ela precisa alcançar você agora, alcançar um outro amanhã. E nisso nós vamos tendo comunhão. E nessa comunhão nós compartilhamos dos bens, nós compartilhamos da vida, nós compartilhamos do tempo, nós compartilhamos da missão. Se um dia Deus colocar algo muito específico no nosso coração como igreja, para ser a nossa missão, nós vamos compartilhar disso e ter isso em comum. Esse comentário é muito pertinente. E para encerrar, eu quero dizer para você que essas ideias que eu exponho aqui agora não são frutos de indignação ou apenas de alguns pensamentos meus, mas são frutos de convencimento do que aquilo que o texto bíblico nos fala sobre comunhão. Nesse texto que nós lemos, ele só traz a palavra comunhão. Mas em muitos outros ele vai descrever aspectos da comunhão cristã. Quando nós lemos 1 João capítulo 1, versículo 3, João vai dizer o seguinte: o que vimos e ouvimos nós anunciamos a vocês. Ou seja, o que nós vimos e ouvimos, o que nós recebemos, agora nós entregamos a vocês. Para que, ou seja, tem um objetivo, vocês igualmente tenham comunhão conosco. Está vendo que não acaba em você? Ele diz: ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
Filipenses 2, versículos 1 e 2 também vão nos falar sobre comunhão. Se há, pois, alguma comunhão no Espírito, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma. Paulo está descrevendo um pouquinho mais sobre a comunhão. Mesmo modo de pensar, mesmo amor, unidos de alma, envolvidos. Quando a gente fala da alma, a gente fala desse aspecto da nossa vida que se envolve com as coisas verdadeiramente. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Texto de Hebreus. O texto de Hebreus está falando para a gente, olha, considere o outro para você estimular o outro ao amor. Considere o outro para você estimular o outro às boas obras. E não deixem de congregar como é costume de alguns. Mas se estimulem. Aquilo que eu estava falando, sentimos falta de alguém. Vou mandar uma mensagem. E aí? O que aconteceu hoje que você não pôde vir? Se a pessoa recebe isso num tom de cobrança, não tem problema, gente. É para ser cobrado mesmo. Mas é uma cobrança de amor, de alguém que sente falta, de alguém que quer estar perto, de alguém que quer estar junto. Mas muitas vezes a gente está tão acostumado a cumprir o nosso checklist da semana, que eu não me importo se o outro veio ou não. Se aconteceu algo com ele ou não. Então, meus irmãos, eu espero que hoje eu tenha de alguma forma conseguido trazer ao coração de vocês que comunhão vai muito além do aspecto relacional. Vai muito além de um lanchinho que a gente faz. Vai muito além de uma proposta de um cafezinho antes do culto. O cafezinho é só uma desculpa para termos tudo em comum. Quando tivermos a palavra de Deus em comum, a gente vai conseguir se aconselhar sem se ofender. Eu estava conversando isso com o Vini esses dias. A gente sentou junto para abrir o coração, confessar uns pecados, se ajudar, tal. E em algumas coisas a gente precisou ser duro um com o outro. E nós falamos sobre isso. Se nós temos em comum a palavra de Deus, ela nos guia. Então a gente pode falar algumas coisas, algumas verdades, sem que o outro se ofenda. Eu estou fazendo parte de um grupo, de uma mentoria, né, para plantadores de igreja, com o Leandro Vieira, e ele, no primeiro encontro, ele falou assim, gente, aqui vale tudo, só não vale se ofender. Ele fala assim, porque aqui a gente é sincero, é verdadeiro, a gente fala o que precisa falar e pronto. Com base no texto bíblico, tá? A gente não vai falar o que está na minha cabeça, o que eu quero e ofender as pessoas, não. Mas quando eu sei que eu e a Pamela temos a palavra em comum, num dia que ela pedir um conselho, eu posso aconselhá-la nos termos da palavra, sem que ela se ofenda. E se por acaso nós nos sentimos feridos ou ofendidos, vai ser com a palavra de Deus, a gente tem que se resolver com Deus. E o Senhor diz o seguinte, que Ele corrige os filhos que Ele ama. E acontece de que às vezes o filho não entende a correção no momento, mas passam-se uns dias, passa um tempo, e ele entende o porquê daquilo. Quantos de nós já não passamos por isso, né? O pai e a mãe corrigindo, ensinando, falando alguma coisa, na hora a gente fica com raiva, eu queria e tal, e depois entende, olha, foi melhor assim. Foi melhor assim. Então, ter comunhão, guardem isso, é ter comum união. É ter unidade em coisas que nos são comuns. E a pergunta que eu faço para encerrar e você pensar durante toda a sua semana, o que é que nós temos em comum? Pensa nessas coisas e tenha comunhão com as pessoas a partir dessas coisas. Eu vou dar alguns spoilers para você do que eu acho que a gente tem em comum. Uma fé, o batismo, o Senhor, a igreja, o fato de sermos corpo, o fato de sermos família, tudo isso nós temos em comum. A palavra de Deus nós temos em comum. O amor ao Senhor nós temos em comum. Tem coisas que são individuais, nossas, mas nessas coisas a gente tem que viver uma vida de comunhão.